Porque o atrito, não é, Uribe, ele começa a aparecer, a ficar evidente entre a PF e o Supremo Tribunal Federal, de fato, quando Lulinha começa a aparecer, ter uma presença, né, mais marcante ali nas investigações, quando as revelações sobre o Lulinha começam a ficar mais evidentes. E pauta o começo dessa pré-campanha. A gente achava que ia ser a campanha apenas do Banco Master, mas a gente vê que o caso do Lulinha tem pautado a estratégia até de escolha do vice de Flávio Bolsonaro e agora todo o processo da campanha de Lula de tentar se desvincular. Vocês falavam principalmente da questão do diretor-geral da Polícia Federal. Obviamente, ele tem uma relação muito melhor com essa outra ala, que é a ala de Alexandre de Moraes e de Gilmar Mendes, diferentemente da ala minoritária, que é a do André Mendonça. Eu vou falar um pouquinho mais de Lulinha, porque a Polícia Federal vai ouvir o Marco Aurélio Santana Ribeiro, Marcola, ex-chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a influência da empresária Roberta Luxinger no governo petista. E a expectativa é que esse depoimento aconteça já na semana que vem. O Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura desse inquérito para investigar o suposto tráfico de influência no Palácio do Planalto do grupo que, capitaneado pelo empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, tentava obter contratos no Ministério da Saúde e até mesmo com a Presidência da República. A desconfiança da Polícia Federal é de que Marcola seria o principal canal de acesso de Luxinger no Palácio do Planalto. Ela que chegou a repassar recursos ao ex-braço direito do presidente petista. Em nota, Marcola disse que se tratava de um empréstimo pessoal de Luxinger e que foi quitado na íntegra, mas rejeitou haver qualquer ilegalidade. O que a Polícia Federal vai apurar exatamente é se era um empréstimo pessoal de fato ou se poderia ser propina. Ele nega peremptoriamente que seja propina. A suspeita é de que o Careca e Luxinger atuavam nessa tentativa de firmar esses contratos. A investigação também solicitou a abertura de um inquérito contra Lulinha por suspeita de tráfico de influência. A expectativa é que o primogênito do presidente também deponha presencialmente, isso até as eleições me disseram, até outubro. O presidente já disse que, se for necessário, Lulinha vai retornar ao Brasil. Ele mora com a família hoje na Espanha. O governo federal decidiu também que não irá reconduzir o Marcola a um cargo no Conselho Administrativo da Terracap, que é uma empresa pública do Distrito Federal. Lula já avisou que vai manter uma distância segura, tanto de Marcola como de Lulinha durante o período eleitoral. E tem sido direto ao afirmar que ambos atuem com transparência e prestem todos os esclarecimentos. Se for preciso, que abram o sigilo de suas contas, abram o sigilo de seu telefone e também falem com a Polícia Federal. Clarice Oliveira, vamos olhar como Lula tem atuado diante do caso do Marcola, porque inicialmente foi uma postura, olha, seja transparente, divulgue uma nota. Aí você trouxe um bastidor interessante, que ele amenizou um pouco esse empréstimo. A gente chama de empréstimo, que foi o que Marcola disse que seria. A Polícia Federal está apurando se de fato é um empréstimo. Mas ele minimizou como você trouxe, disse, olha, ele pegou ali um dinheiro emprestado que não há ilegalidade nenhuma nesse processo. Pois é, Uribe, mas para além disso tudo, o fato é que Lula está perdendo a figura que abria a porta do gabinete presidencial e não só isso, fazia o diálogo, uma espécie de interlocução com vários setores que têm interesse em dialogar com o presidente Lula. Figuras importantes, empresários, representantes de mercado, representantes de movimentos sociais, todas essas pessoas se habituaram nos últimos anos a passar pelo Marcola para chegar ao presidente da República. Marcola abria a porta do gabinete, atendia o celular, que é usado pelo presidente Lula, que era usado pelo presidente Lula. Eventualmente, Lula usava muito mais o telefone do próprio Marcola. Tudo que a gente ouve vai nessa linha. E o poder nas mãos dessa figura era, sim, muito grande. Afinal de contas, não à toa, é absolutamente esperado que lobistas, pessoas que têm interesse até acesso ao governo, queiram agradar a essa figura. Agora, o presidente Lula precisa substituir o Marcola, tanto na interlocução geral como na posição na campanha presidencial, uma vez que ele tinha sido deslocado, de fato, para a campanha e estava ali auxiliando em questões de agenda e nesse tipo de diálogo também.
E agora fica, então, o buraco. O que está acontecendo? Fui apurar junto com o Pedro Venceslau, nosso analista que fica ali, começa aqui um pouquinho mais tarde, ali no 360, e o Pedro e eu identificamos ali como está sendo feita a recomposição, o remanejamento da campanha do presidente Lula por conta disso. Qual foi o jogo? Lula optou por empoderar algumas figuras da sua absoluta confiança, porque imagina só, passa por um episódio como esse, uma crise como essa, é fundamental que essa função agora passe para as mãos de pessoas que sejam da absoluta confiança do presidente Lula, onde não tenha risco de ter problema nenhum. Duas figuras específicas foram mencionadas nas nossas conversas com um pouco mais de destaque, embora várias funções sejam reorganizadas internamente. Esse movimento todo de interlocução e também organização de agenda, tudo mais, deve ficar concentrado mesmo nas mãos de Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho, para quem não sabe, é amigo de longuíssima data do presidente Lula, desde dos tempos da juventude. Ele já foi chefe de gabinete de Lula, ou seja, já exerceu essa função exercida pelo Marcola e foi também ministro da Secretaria-Geral da Presidência no governo de Dilma Rousseff, sendo uma figura com ampla respeitabilidade dentro do PT. Então, assim, figura tida como de reputação inquestionável dentro do partido. Só que o Gilberto Carvalho estava super escanteado no decorrer do último mandato. Deixou de ocupar ali posições de protagonismo e agora volta a ter uma importância. A ideia é que ele seja a peça-chave de gestão do Comitê Eleitoral Presidencial. Além dele, um outro nome que foi mencionado é o de Laércio Portela, ele que virou secretário de imprensa da presidência, mas vale a gente lembrar que ele também remonta lá atrás à altíssima confiança de Lula. Laércio, no começo ali das gestões petistas, trabalhava na equipe de Franklin Martins. Eu me lembro quando eu viajava o Brasil todo, era o Laércio que recebia toda a estrutura, os jornalistas, as pessoas que participavam da organização de viagens presidenciais pelo Brasil. Era Laércio quem fazia esse trabalho de formiguinha na ponta e está lá no governo até agora. Então, o redesenho está dado, agora vamos ver como que a campanha vai operar daqui para frente.